E se for, em termos federais, é Câmara Interministerial, ou intersetorial, como queira alguns. Então, né, o CISAM, né, se compõe de Conceia, CAISAM, de conferências, né, que é extremamente importante, né, de órgãos e entidades de segurança alimentar, tanto da União como dos estados e também dos municípios, das instituições privadas com ou sem fins lucrativos que respeitem os critérios, princípios e diretrizes do CISAM, bem, e outros itens. Não vamos nos alongar com outros itens, mas essa aqui basicamente é a base de tudo, né? Isso é fundamental, né? Você ter um sistema onde tem essas coisas, porque o Conceia, ele tem uma série de atribuições, tem seu conceito próprio, Kaizen também, as conferências também. E tudo isso é que dá exatamente essa sustentação para esse sistema. Se faltar qualquer um desses itens aqui, né, a coisa fica complicada. E a segurança alimentar, obviamente, não funciona, entendeu? Sem essas coisas. Ok? Então vamos lá. Seguindo adiante. O CISAM, ele está na União, nos estados e nos municípios. E é o que eu falei no início. Conceia, então tem Conceia na União, no estado e no município, tem CAISAM na União, no estado e no município, tem conferências e tem também os órgãos e as instituições. Então é assim que está montado o nosso sistema nacional. Ok? Vamos a um outro item, bastante importante também, né? Os conselhos. Nós vamos falar especificamente de conselho e já explico por quê. Conselho também. Nós temos o Conselho Nacional, nós temos os conselhos estaduais e nós temos os conselhos municipais. Entendeu? Paralelo ao conselho e trabalhando com o conselho, nós temos as CAISANs, que também é uma CAISAN nacional, é uma CAISAN, as CAISANs estaduais e também as CAISANs municipais. Bem, e aqui cabe um parênteses, por isso que eu fiz dessa forma. Que parênteses é esse? No Brasil, hoje, nós temos um grande problema. Aliás, eu diria que um problema capital. O presidente da República, que aí está, ele terminou extinguindo, né, o Conselho Nacional. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional Nacional. O presidente extinguiu, né? Pela medida provisória 870, em janeiro de 2019. Ou seja, hoje nós temos um grande problema, que é exatamente a falta de um Conselho Nacional. Se não tem Conselho Nacional, obviamente, como a CAISAN trabalha com o Conselho, então nós também não temos CAISAN. Isso significa que o presidente da República, ele terminou quebrando um dos elos importantes da segurança alimentar. Uma das bases da segurança alimentar em termos nacionais, que foi exatamente o Conselho de Segurança Alimentar. E com ele, junto a ele, né, a CAISAN. Então nós não temos segurança alimentar em termos nacionais. Esta é a realidade. Diferente dos estados, por exemplo. Todos os estados têm as suas leis de segurança alimentar, todos os estados têm, e também o Distrito Federal. E ninguém extinguiu nada. Todos os municípios onde existe a lei, ninguém extinguiu nada. Está funcionando normal. Não é o caso aqui de Osasco, né, que nós temos tudo e está funcionando e funcionando muito bem. Muito bem. Então, esse é um grande detalhe, um grande problema que nós temos para seguir adiante. Agora nós vamos ver o porquê que o Conselho ele é tão importante, da forma como eu falei, e que eu entendo que o presidente da República e seus asseclas cometeram um dos grandes erros nesse país aqui, né? Ou seja, no meu modo de ver, eu vou ficar com uma opinião mais tranquila. Eu prefiro acreditar que foi ignorância, falta de conhecimento dele, presidente da República, e de seus assessores, aqueles que o induziu a extinguir o Conselho Nacional. Entendeu? E por que eu acho, né,
eu tenho essa opinião e essa posição, e acredito que a maioria dos conselheiros no país também deve ter uma posição parecida. Né? Vamos analisar o que é o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, que eu chamo também de sustentável, que é o que eu defendo. Veja só, ele é o órgão colegiado de caráter consultivo, ou seja, um conjunto de pessoas que juntos discutem a segurança alimentar e nutricional sustentável do município, do estado ou da União. E para que esse pessoal sentam para discutir a segurança alimentar? Para encontrar a melhor forma de implementar segurança alimentar e nutricional sustentável como política pública e assim assegurar o alimento às pessoas, principalmente às necessitadas. Então veja só, um presidente ou então os seus assessores que colocam uma lei, uma medida provisória extinguindo o Conselho de Segurança Alimentar, com certeza ele não sabe qual é o papel do conselheiro. Qual é o papel do conselheiro? Qual é o papel do conselho? Ele deve estar pensando, ou deveria estar pensando, que o conselho deve ser um produto político, partidário, ideológico. O que obviamente não é. Não tem o menor sentido fazer esse tipo de pensamento. Conselho não é política partidária, ideológica, nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, nem de nada. As pessoas doam o seu tempo para favorecer a comunidade. Esse é o detalhe. Então, com certeza, a presidência quer estar com o seu pessoal, com os seus assessores, pisou na bola quando extinguiu o conselho. Mas para que você conheça um pouco mais, meu amigo, minha amiga, quem é conselheiro já conhece alguma coisa, Mas quem não é, que está por fora, vamos ver, outros conceitos, para você ir montando na sua cabeça o que significa a segurança alimentar. Vamos para um segundo conceito, que é a composição do conselho. Eu falei o que era conselho, agora como é que ele se compõe? Por membros da sociedade civil e membros do governo. Ok? Sendo 2/3 da sociedade civil organizada e 1/3 de representantes do governo. Então, o governo participa diretamente do conselho. E se participa do conselho, ele tem voz ativa dentro do conselho. Tudo bem, na base de 1/3, sim, porque os 2/3 garante à sociedade civil organizada a participação nas políticas públicas. Esse é um dos motivos fundamentais. Se nós não tivermos a sociedade civil participando, principalmente na hora de uma eleição, ela não é representada. Então, a sociedade civil, ela está assim bem representada, entendeu? Uma hora de uma votação. E ela tem que fazer parte das chamadas políticas públicas, de um município, de um estado, ou mesmo do nosso país. Que no momento, através da nossa gestão nacional, no momento, isso não está acontecendo, infelizmente. Mas você poderia dizer o seguinte, que não conhece. Mas, Vilmar, 1/3 não é menor do que 2/3? O governo não sai perdendo? E eu falo para você, não. Por que não? Porque o governo, ou os governos, tanto municipal, estadual ou federal, eles contam com a CAISAN. E a CAISAN, tanto nos estados, nacional, nos municípios, ela é formada por membros exclusivos do governo. E aí, então, eles podem colocar, que são as câmaras intersecretariais ou interministeriais, quantas pessoas eles quiserem para fazerem parte. E essas pessoas também, eles discutem a política de segurança alimentar, obviamente, dentro das suas atividades, dentro dos seus ministérios, dentro das suas secretarias, se for o caso de prefeitura, ou então nos estados.
Entendeu? Então não tem nada a perder a representação civil com a representação do governo. Esse é o detalhe. Então, não existe essa questão de chamada política partidária, ideológica, porque eu tenho que ter mais gente do meu lado e menos gente do outro lado, para me poder sair ganhando. Não é isso. Segurança alimentar não se pensa dessa forma, porque senão a coisa não anda. E atualmente, o governo federal está pecando e pecando muito. Por quê? Porque no momento em que nós estamos passando, que é a questão da pandemia, ficou visível essa ferida aberta que é da segurança alimentar, né? E que de forma abrupta pegou todo mundo de surpresa e o governo, que estava totalmente despreparado, porque não tinha programa, não tinha projeto, e ainda extinguiu, né, uma entidade, que é o Conselho, obviamente, mais a CAISAN, que poderia estar ajudando nesse momento. Aí teve que se socorrer com quem? Já que os técnicos conheciam. Porque oferecer R$200 é falta de conhecimento do que é Brasil e brasileiros. Se socorreu quem? A casa do lado, que é a Câmara Federal, que é o Senado Federal, para poder chegar àquele valor lá de R$600. Então, isso demonstra uma falta de conhecimento, uma falta de interesse, principalmente pela segurança alimentar do país. Porque R$600 não é valor para a pessoa ir para a Flórida ou para Florianópolis, por exemplo. Só se tiver em Florianópolis, mas não dá para fazer isso aí. As pessoas pegaram esse dinheiro, estão pegando esse dinheiro para comer, para colocar dentro de casa, no prato, para seus filhos, para sua família. Esse é o detalhe.